O tema do vídeo de hoje é um tema bem simples, mas que tem um significado muito grande para mim. Eu queria abordar a questão da confiança nas pessoas, porque é algo que eu tenho muita dificuldade hoje em dia. E, obviamente, como todo ser humano, eu tento conectar os pontos, eu tento trazer experiências do passado, aplicar hoje no meu presente, para, de repente, evitar certas situações no futuro. Então, fica comigo aqui e vamos ter essa conversa, porque eu acredito que a gente pode se ajudar. Um bom dia para quem está me assistindo. Quem vos fala é o Santo Gabi. Mais um vídeo nesse canal aqui. Eu estou muito feliz pelas reviews, pelos comentários, os likes das pessoas que têm me acompanhado e, sobretudo, as mensagens. A minha vida toda eu cresci escutando "não fale com estranhos" ou "não confie em estranhos". E muito pelo contrário, eu não julgo meus familiares por terem feito isso. Para quem me conhece, eu nasci na cidade de São Paulo. Nós somos 12 milhões de pessoas, deve ser até mais hoje em dia. E, obviamente, a violência, né? Quando o número de pessoas é muito grande, a violência também é grande, né? A diferença social, a pobreza, ela é grande. O que, obviamente, nos abala, né? Psicologicamente falando. Eu morei na cidade de São Paulo até meus 22 anos, foi quando eu me mudei para a Austrália. E o sentimento que eu tinha na cidade de São Paulo era que eu tentava me camuflar, né, entre as pessoas. Eu, de repente, escolhia não sair com o meu tênis favorito ou com um relógio que eu gostava de usar, simplesmente para não despertar um interesse negativo em outra pessoa, ou simplesmente para não chamar muita atenção, né? E eu venho acreditar que o cérebro, pelo menos o meu cérebro, ele faz isso por pura sobrevivência, né? Fazia isso por pura sobrevivência. A questão de você não estar aí num spot, né? Você fazer um blend in na sociedade. Isso eu fazia muito bem. Mas hoje, agora que eu tô falando, contando isso pra vocês, eu percebo o quanto é ridículo, né? Essa escolha, esse pensamento, porque eu tô escolhendo algo pra mim com base na opinião do outro. Simplesmente por puro medo, puro receio de perder algo que eu gosto, né? Sim, algo material. Só que, então, sem perceber, isso mudou a forma como eu enxergo as pessoas. E vamos conectar isso, né? Eu vim pra Austrália. Eu cheguei aqui na Austrália em 2018. Já tô há quase 10 anos aqui. Eu queria colocar as diferenças que eu senti entre os dois países, e não com um tom de comparação, na verdade. Eu tô buscando falar aqui com essa câmera comigo mesmo para aprender sobre mim mesmo, e tem me ajudado muito, muito. E também, de repente, poder ensinar aí com alguns insights, né? Algumas das pessoas que me escutam, com mensagens que eu recebi, das pessoas dizendo que eu também sinto a mesma coisa, ou eu também tenho sentido isso, mas não falei com ninguém. E por isso que esses vídeos, eles têm muito valor para mim. Então, quando eu cheguei aqui na Austrália, eu achei que essa sensação, ela simplesmente iria desaparecer. Tudo ia ser perfeito, famoso mar de flores. Mas não foi bem assim. Eu tive algumas situações, e eu me lembro hoje em dia, que eu posso contar aqui para vocês, como por exemplo de uma companhia que eu trabalhava, eu prestei serviço por alguns meses aí, e essa companhia não me pagou, né? Eu fiquei aí numa condição muito complicada, porque simplesmente eles acharam que meu trabalho não era bom o suficiente, eles não me pagaram. E obviamente
esse tipo de situação faz com que você perca, né, a facilidade em confiar nas pessoas. Mas só que o problema não é você desconfiar de alguém, né? O problema para mim é que eu comecei a criar uma regra sobre algo que não existe. Eu fiz dessa desconfiança uma regra, né? Eu generalizei totalmente a ideia de que eu não vou mais confiar em ninguém. E eu aplicava isso para cada interação, para cada ser humano que cruzasse o meu caminho. Esse foi o verdadeiro problema. As pessoas que eu conheço hoje, né, elas não têm culpa do meu passado. Essas pessoas muitas vezes nem estiveram lá. Então, como eu posso ser tão injusto e culpá-las, né, ou tratá-las de uma certa maneira com frieza, ou, né, por um passado que elas não fizeram nem parte, sabe? Então isso me levou a pensar como as experiências elas ensinam, mas de uma certa maneira paralela elas também distorcem certas coisas, né? É por isso que uma estratégia que tem funcionado para mim, eu chamo hoje de observar, né? E observar é algo que leva tempo, não é algo simples. Hoje eu posso ter uma interação nova com você e você me diz palavras bonitas sobre você, quem você é, o que você faz, qual trabalho você se aplica. E eu posso muito bem acreditar em você, mas o seu comportamento ele vai me dizer quem realmente você é. Então, eu comecei a resetar mesmo, cada interação nova, eu sou uma nova pessoa. Acredito hoje que cada pessoa merece um tratamento individual e único, né? Porque generalizar é confortável, mas observar nesse contexto é a maior arte. Então, gente, o intuito desse canal ele não é dizer que você tem que fazer, ou que você tem que ser, ou que tem que acontecer dessa maneira. Eu estou expondo aqui minhas experiências, minhas ideias e estratégias que vêm funcionando, né, com a minha pessoa. Então, de repente, se você aplicar essa estratégia, ela também pode funcionar com você. Então, eu parei com aquele jogo de tentar descobrir quem é bom ou ruim. Hoje em dia é praticamente impossível, né? As pessoas elas são muito boas em conversa, em se vender, né? Hoje em dia a gente tem a questão da inteligência artificial que nos ajuda muito, né, nessa descoberta de quem eu sou, como eu posso me apresentar e tal. Mas o tempo ele não mente, né? E o seu comportamento ele vai te revelar sem você nem perceber. Então eu queria fechar esse vídeo de hoje com a fórmula secreta que eu aplico na minha vida todos os dias em relação à interação com pessoas novas, né? Eu não confio cegamente e eu também não desconfio automaticamente. Caímos na questão do equilíbrio. Eu sei que é fácil falar, mas na prática é um pouco diferente. Só que o equilíbrio na vida ele é tudo, né? A quantidade. É muito importante a gente ter essa reflexão, falar sobre o tema, porque eu nasci em 95, né? Eu vi a explosão da tecnologia e me parece que a interação há anos atrás ela era um pouco diferente, ela era um pouco mais simples, era um pouco menos complicada do que é hoje. Hoje em dia as pessoas elas me parecem um pouco com receio, com medo de abrir as portas, né? E eu também faço, né? Não tô fora disso, com certeza. É só uma observação mesmo, como um conjunto. A sociedade hoje vive numa bolha onde o parecer é mais importante do que o ser, né? Também observei muitos vídeos falando sobre o tema, né?
vídeos parecidos no YouTube mesmo. E teve um vídeo que me chamou a atenção que diz: você não tá louco, né? Tá todo mundo ficando louco. E isso me confortou um pouco. E eu queria trazer um pedaço disso para esse vídeo aqui agora, né? Todo mundo tá pensando de repente o mesmo que você tá pensando hoje, ou já tiveram essa reflexão. Então, hoje é normal, né? Você se proteger, o seu cérebro cria essas barreiras, né, em volta do seu corpo para você evitar mesmo que as pessoas entrem e acessem ou façam um estrago, né, no seu mental. Então, isso é uma questão de sobrevivência. Só que, pensa comigo, o mundo hoje ele é seguro, né? Ele é tranquilo. Existem leis que nos protegem, existem órgãos governamentais que estão aí para nos defender, também nos punir, mas não é a direção que eu queria ir hoje. Então seria uma boa estratégia de repente a gente confiar mais nas pessoas até que elas provem ao contrário. Porque senão, para onde nós estamos caminhando, né? Para onde é que tudo isso vai nos levar? Então obrigado para você que tirou 10, 15 segundos aí da sua vida para me escutar. Se você se sentir de deixar um comentário aqui embaixo, um like, ou compartilhar esse vídeo com um familiar que de repente trouxe essa mesma pauta, seria interessante. É uma maneira assim que a gente se conecta como ser humano, né? Então eu queria te deixar um grande abraço do Santo Gabi e queria dizer que a gente se encontra no próximo vídeo.